O Gato Preto, Edgar Allan Poe. Não espero nem peço que ninguém acredite no relato estranho, apesar de simples, que estou prestes a escrever. Seria completamente louco se eu esperasse por isso, pois meus sentidos rejeitam sua evidência. Mas não sou louco, e sei perfeitamente bem que isto não é um sonho. Amanhã vou morrer e quero de alguma forma aliviar minha alma. Minha intenção imediata consiste em expor de forma simples e clara, e sem comentários, uma série de episódios domésticos. As consequências desses episódios me apavoraram, me torturaram e finalmente me destruíram. Mas não vou explicá-los. Se para mim eles foram horríveis, para outros eles serão menos espantosos do que barrocos. No futuro, talvez apareça alguém cuja inteligência reduza meus fantasmas a lugares comuns. Uma inteligência mais calma, mais lógica e muito menos excitável que a minha, capaz de ver nas circunstâncias que descreverei com medo uma simples sucessão de causas e efeitos naturais. Desde a infância me destaquei pela docilidade e bom caráter. A ternura de coração era tão grande que me tornei objeto de gozação para meus colegas. Gostava de uma forma singular dos animais, e meus pais permitiram que eu tivesse uma grande variedade de bichos de estimação. Passava a maior parte do meu tempo com eles, e nunca me sentia tão feliz como quando lhes dava de comer ou os acariciava. Esse traço de meu caráter crescia comigo, e quando cheguei à idade adulta, me proporcionou um dos meus maiores prazeres. Aqueles de vocês que já sentiram afeto por um cão fiel e astuto não precisam que eu me dê ao trabalho de explicar a natureza ou intensidade da satisfação recebida. Há algo no amor generoso e altruísta de um animal que chega diretamente ao coração daquele que muitas vezes experimentou a amizade falsa e a frágil fidelidade do homem. Casei-me jovem e tive a felicidade de encontrar uma mulher que compartilhasse minhas preferências. Quando ela observou o quanto eu gostava de animais, não perdi a oportunidade de presentear-me com os mais agradáveis. Nós tínhamos pássaros, peixes dourados, um lindo cachorro, coelhos, um macaquinho e um gato. Este último era um belo animal, bastante grande, completamente preto e de uma sagacidade assombrosa. Quando me referia à inteligência dele, minha esposa, que no fundo não era nem um pouco supersticiosa, aludia frequentemente à velha crença popular de que todos os gatos pretos eram bruxas disfarçadas. Não quero dizer que ela levasse isso a sério, apenas menciono isso porque acabei de me lembrar. Plutão. Assim se chamava o gato. Era meu bicho favorito e meu companheiro. Somente eu o alimentava, e em casa ele me seguia por todas as partes. Inclusive, era difícil para mim impedi-lo de seguir meus passos pela rua. Nossa amizade durou vários anos, ao longo dos quais meu temperamento e meu caráter, graças à diabólica intemperança, e me envergonho de confessá-lo, foram radicalmente alterados. Tornava-me dia a dia mais irritado, temperamental e indiferente aos sentimentos alheios. Até mesmo cheguei a dizer palavras duras à minha mulher e acabei recorrendo à violência física. Obviamente, meus animais também sentiram a mudança de meu caráter. Não só os negligenciei, como também os maltratei. No entanto, em relação a Plutão, sentia suficiente consideração para não maltratá-lo. O mesmo não posso dizer dos coelhos, os macacos e até mesmo o cachorro, pois sempre os golpeava quando por acaso ou por afeto cruzavam o meu caminho. Mas minha enfermidade estava piorando, pois que outra enfermidade se pode comparar ao álcool, e finalmente até mesmo Plutão, que já estava ficando velho e portanto irritadiço, começou a sofrer as consequências do meu mau humor. Uma noite, quando voltava para casa completamente bêbado, depois de uma das minhas andanças pela cidade, pareceu-me que o gato evitava minha presença. O agarrei, e assustado com a minha violência, ele me mordeu de leve na mão. Instantaneamente, uma fúria de demônios se apoderou de mim e eu não sabia mais o que estava fazendo.
Foi como se a raiz da minha alma se separasse do corpo com um golpe. E um mal, mais que diabólico, alimentado pelo gin, abalou cada fibra do meu ser. Tirei do bolso do colete um canivete, o abri. Enquanto segurava o pobre animal pelo pescoço, deliberadamente arranquei-lhe um dos olhos. Enrubeço, sinto extrema vergonha. Tremo ao escrever uma atrocidade tão repreensível. Quando minha razão voltou na manhã seguinte, quando o sono dissipou os vapores da orgia noturna, senti horror misturado com remorso pelo crime do qual era culpado. Mas foi apenas um sentimento fraco e ambíguo, e não tocou a minha alma. Novamente, mergulhei em excessos e logo afoguei no vinho as memórias do que aconteceu. Enquanto isso, o gato estava melhorando lentamente. A órbita ausente apresentava um aspecto horrível, mas o animal parecia não sofrer mais nenhuma dor. Ele andava pela casa como de costume, embora, como era de se esperar, fugia apavorado quando me aproximava. Restava-me ainda o suficiente da minha velha maneira de ser para sentir-me ofendido pela evidente antipatia de um animal que outrora tanto me amou. Mas esse sentimento logo deu lugar à irritação. E então se apresentou, para minha derrota final e irrevogável, o espírito de perversidade. A filosofia não leva em conta esse espírito. Entretanto, não estou tão seguro de que minha alma existe quanto tenho de que a perversidade é um dos impulsos primordiais do coração humano. Uma das faculdades primárias indizíveis, um dos sentimentos que direcionam o caráter do homem. Quem já não se surpreendeu centenas de vezes, nos momentos em que cometia uma ação estúpida ou maldosa, pela simples razão de que não deveria cometê-la? Não existe uma tendência permanente em nós de que, mesmo diante do bom senso, nos sintamos inclinados a transgredir o que constitui a lei pelo simples fato de existir uma lei? Esse espírito de perversidade se apresentou, como eu já disse, em minha queda final. E esse insondável desejo de que a alma tinha de torturar-se a si mesma, de violentar sua própria natureza para fazer o mal pelo mal, que me impulsionou a continuar e finalmente consumar a tortura que infligiu o inofensivo animal. Certa manhã, a sangue frio, enrolei um laço no pescoço dele e o enforquei no galho de uma árvore. Enforquei-o enquanto as lágrimas brotavam de meus olhos e o mais amargo remorso torceu meu coração. Enforquei-o porque sabia que ele me amava e porque eu tinha certeza que ele não me havia dado motivos para matá-lo. Enforquei-o porque sabia que ao fazer isso estava cometendo um pecado mortal, que iria colocar minha alma em perigo para carregá-la, se isso fosse possível, além do alcance da infinita misericórdia do Deus mais misericordioso e mais terrível. Na noite do dia em que cometi aquele ato cruel, fui acordado por gritos de fogo. Meu quarto estava em chamas, e a casa inteira estava ardendo em fogo. Com grande dificuldade, conseguimos escapar do incêndio, minha esposa, uma criada e eu. Tudo foi destruído. Todos meus bens terrenos foram perdidos e a partir daquele momento eu não tive escolha a não ser resignar-me. Não cairei na fraqueza de estabelecer uma relação de causa e efeito entre o desastre e a ação criminal que cometi. Simplesmente me limito a detalhar uma cadeia de fatos, e não quero deixar solto nenhum elo. No dia seguinte ao incêndio, visitei as ruínas. Todas as paredes, exceto uma, desabaram. A que ficou de pé foi uma parede divisória de pouca espessura, localizada no centro da casa e encostada ao que costumava apoiar a cabeceira da minha cama. O gesso da divisória resistiu à ação do fogo, algo que atribuí à sua aplicação recente. Uma densa multidão se reuniu em torno desta parede, e várias pessoas pareciam estar examinando parte dela com muita atenção e cuidado. As palavras estranho, curioso e outras semelhantes despertaram minha curiosidade.
Quando cheguei mais perto, vi que na superfície branca, gravada em baixo relevo, apareceu a figura de um gato gigantesco. O contorno tinha uma nitidez verdadeiramente extraordinária. Havia uma corda em volta do pescoço do animal. Ao descobrir essa aparição, já que não poderia considerá-la de outra forma, o espanto e o terror me dominaram. Mas a reflexão veio em meu auxílio. Lembrei-me de que pendurei o gato em um jardim adjacente à casa. Quando o alarme de incêndio disparou, as pessoas invadiram imediatamente o jardim. Alguém deve ter cortado a corda que prendia o animal à árvore e o lançara para dentro do meu quarto pela janela que estava aberta. Eles fizeram isso provavelmente com a intenção de tentar me acordar. Provavelmente, a queda das paredes comprimiu a vítima da minha crueldade contra o gesso recém-colocado, cuja cal, junto à ação das chamas e o amoníaco do cadáver, produziu a imagem que agora eu via. Embora com essas explicações minha razão estivesse satisfeita, não o ficou minha consciência sobre o incrível fato que acabei de descrever. O que aconteceu impressionou profundamente minha imaginação. Durante meses, não fui capaz de livrar-me do fantasma do gato, e em todo aquele tempo um sentimento indefinido dominou meu espírito. Parecia remorso, mas não o era. Cheguei até a lamentar a perda do gato, e a buscar nos antros sujos que eu então habitualmente frequentava, outro animal da mesma espécie e de aparência semelhante, que pudesse ocupar o seu lugar. Uma noite, meio bêbado, eu estava em uma taverna pestilenta, e despertou minha atenção algo preto em repouso em um dos grandes barris de gin que era a principal mobília do local. Estivera a olhar fixamente para aquele barril durante alguns minutos, e fiquei surpreso por não ter percebido mais cedo a presença da mancha preta sobre ele. Me aproximei e o toquei com a mão. Era um gato preto, um gato muito grande, tão grande quanto Plutão e exatamente como ele, exceto em um detalhe. Plutão não tinha nenhum pelo branco no corpo, enquanto este gato apresentava uma mancha branca tão grande quanto indefinida, que cobria a maior parte da região do peito. Ao acariciá-lo, ele se levantou imediatamente, começou a ronronar alto, esfregou-se contra minha mão e pareceu encantado com minhas atenções. Havia encontrado o animal que procurava. Imediatamente propus comprá-lo do taverneiro, mas ele respondeu que não era seu e que nunca o tinha visto antes e nada sabia a seu respeito. Continuei a acariciar o gato, e quando me preparei para voltar para casa, o animal se mostrou disposto a acompanhar-me. Eu permiti que ele fizesse isso, e enquanto caminhávamos, parava várias vezes para estender a mão e acariciá-lo. Ao chegarmos em casa, ele imediatamente se familiarizou e logo se tornou o grande favorito de minha esposa. De minha parte, logo senti que uma antipatia pelo animal nascia em mim. Era exatamente o oposto do que eu esperava, mas sem poder justificar como ou por que era assim, seu evidente afeto por mim me desgostava e aborrecia. Lentamente, esses sentimentos de desgosto e aborrecimento foram se transformando de amargura a ódio. Evitava encontrar o animal. Um resquício de vergonha e a memória do meu antigo ato de crueldade me impediam de maltratá-lo. Durante algumas semanas não o surrei nem usei de violência contra ele. Mas gradualmente, muito gradualmente, comecei a sentir por ele uma indizível repugnância e a esquivar-me silenciosamente de sua odiosa presença, como se ele fosse um surto de peste. O que provavelmente aumentou meu ódio pelo animal foi descobrir, na manhã seguinte àquela que o trouxera para casa, de que, como Plutão, ele não tinha um olho. No entanto, foi precisamente essa circunstância que o tornou mais agradável aos olhos de minha esposa, pois ela, como já disse, possuía um alto grau de sentimentos humanitários, que já foram outrora meu traço distintivo e a fonte de meus mais simples e puros prazeres. O afeto do gato por mim parecia aumentar na proporção da minha antipatia por ele. Acompanhava meus passos com uma teimosia que seria difícil para mim fazer o leitor compreender. Em qualquer parte onde eu me sentasse, ele vinha se enroscar sobre minha cadeira ou saltava sobre meus joelhos,
cobrindo-me com suas carícias repugnantes. Quando eu andava, ele se metia entre meus pés, e assim quase me fazia cair, ou cravava suas longas e afiadas garras em minhas roupas, e dessa maneira subia até meu peito. Naqueles momentos, embora eu quisesse fazê-lo desaparecer com um murro, eu me sentia completamente paralisado pela memória do meu crime anterior, mas sobretudo, e quero confessá-lo aqui, por um absoluto pavor do animal. Aquele temor não era exatamente medo de mal físico, e no entanto eu não saberia defini-lo de outra maneira. Tenho quase vergonha de admitir, sim, mesmo nesta cela de criminoso. Sinto quase vergonha de admitir que o terror e o horror que aquele animal me causou foi alimentado por uma das mais insensatas quimeras que era possível conceber. Mais de uma vez, minha esposa chamou minha atenção para a forma da mancha de pelo branco de que já falei, e que constituía a única diferença entre este estranho animal e aquele que eu havia matado. O leitor deve se lembrar que essa mancha, embora extensa, era a princípio muito indefinida, mas gradualmente, quase imperceptivelmente, minha razão teve que lutar durante muito tempo para rejeitá-la como imaginária. A mancha foi adquirindo uma rigorosa nitidez em seus contornos. Era agora a representação de algo que me faz tremer ao nomeá-lo. E por isso o odiava, e o temia, e teria me livrado do monstro se tivesse ousado fazê-lo. Representava a imagem de uma coisa atroz, sinistra. A imagem de uma forca. Oh, sombria e terrível máquina de terror e crime, de agonia e morte. E então eu estava realmente na miséria, além da miséria da mera humanidade. E uma besta bruta, cujo semelhante eu havia destruído com desprezo, um animal bruto, capaz de produzir essa angústia tão insuportável sobre mim, um homem criado à imagem e semelhança de Deus. Ai de mim! Nem de dia nem de noite eu poderia gozar da bênção do descanso. Durante o dia, aquele animal não me deixava nenhum instante sozinho. De noite, eu despertava sobressaltado por sonhos horrorosos, sentindo o ardente hálito daquela coisa no meu rosto, e seu enorme peso, pesadelo corporificado do qual eu não conseguia me livrar, oprimindo eternamente o meu coração. Sob a pressão desses tormentos, sucumbiu a pouca bondade que havia em mim. Somente os pensamentos ruins me faziam companhia. Os pensamentos mais distorcidos e perversos. A habitual tristeza do meu mau humor acabou transformando-se em aborrecimento de tudo que estava ao meu redor e de toda a humanidade. Minha esposa, que não reclamava de nada, tornou-se a vítima mais habitual e paciente das súbitas e frequentes explosões descontroladas de fúria, às quais eu me abandonava cegamente. Um dia, ela me acompanhou para alguma tarefa doméstica, até o porão da velha casa onde nossa pobreza nos forçou a viver. O gato me seguiu pelos degraus abaixo e quase me fez cair de cabeça. Então me enfureci, quase a ponto de enlouquecer. Empunhei um machado e, esquecendo em minha raiva os temores pueris que até ali haviam detido a minha mão, descarreguei um golpe que teria causado a morte instantânea do animal, caso eu houvesse acertado. Mas a mão de minha esposa deteve o golpe. Sua intervenção me inundou a uma raiva mais do que demoníaca. Me livrei do seu braço e enterrei o machado em seu crânio. Ela caiu morta aos meus pés, sem um gemido. Consumado o horrendo assassinato, me dediquei urgentemente e a sangue frio à tarefa de ocultar o corpo. Eu sabia que não poderia tirá-lo de casa, nem de dia nem de noite, sem correr o risco de ser visto pelos vizinhos. Várias ideias me ocorreram. Em dado momento, pensei em esquartejar o corpo e queimá-lo. Depois me ocorreu cavar uma cova no chão do porão. Então, eu considerei jogá-lo no poço do pátio, ou colocá-lo em uma caixa, como se fosse uma mercadoria, e com os procedimentos usuais chamar um carregador para retirá-lo da casa. Finalmente, encontrei o que parecia ser o melhor recurso. Decidi emparedar o cadáver no porão, como se diz que os monges da Idade Média emparedavam suas vítimas. O porão se prestava bem a esse propósito. As paredes eram de material pouco resistente e eram recém-rebocadas com uma camada de gesso que a umidade do ambiente não havia permitido endurecer. Além disso, havia uma saliência em uma das paredes, uma chaminé falsa, que fora tapada de modo a parecer-se com o resto do porão.
Sem dúvida, os tijolos poderiam ser facilmente removidos daquela parte. Introduziria o cadáver e cobriria tudo como antes, para que nenhum olhar pudesse descobrir qualquer coisa suspeita. E não me enganei nos meus cálculos. Com uma alavanca, removi facilmente os tijolos e, após colocar o corpo cuidadosamente contra a parede interna, eu o segurei naquela posição enquanto reposicionava os tijolos em sua forma original. Depois de adquirir argamassa, areia e fibra, preparei cuidadosamente um gesso que não podia ser distinguido do anterior e recobri com cuidado a nova alvenaria. Concluída a tarefa, me senti mais satisfeito porque tudo havia corrido bem. A parede não apresentava o menor sinal de ter sido adulterada. Limpei o restante do entulho que ficou no chão. Triunfante, olhei ao meu redor e disse a mim mesmo: aqui, pelo menos, não trabalhei em vão. O próximo passo era procurar o animal que causou tanto infortúnio, pois afinal estava decidido a matá-lo. Se o gato tivesse aparecido diante de mim naquele momento, seu destino teria sido selado. Mas aparentemente o astuto animal ficara alarmado com a violência do meu primeiro acesso de raiva e teve o cuidado de não aparecer enquanto não passasse meu mau humor. É impossível descrever ou imaginar o profundo e feliz sentimento de alívio que a ausência do odiado animal trouxe ao meu peito. Ele não apareceu naquela noite, e assim, pela primeira vez desde sua chegada à casa, pude dormir profundamente e em paz. Sim, consegui dormir mesmo com o peso do assassinato em minha alma. O segundo e o terceiro dia se passaram e meu carrasco não havia voltado. Mais uma vez, respirei como um homem livre. Aterrorizado, o monstro abandonara a casa para sempre. Nunca mais voltaria a vê-lo. Minha felicidade era grande. Muito pouco me perturbava a culpa por minha negra ação. Algumas investigações foram feitas e prontamente respondi os interrogatórios. Até mesmo a casa fora revistada, mas naturalmente nada foi descoberto. Considerava assegurada minha futura felicidade. No quarto dia após o assassinato, um grupo de policiais apareceu inesperadamente e procedeu novamente uma rigorosa inspeção na casa. Seguro que meu esconderijo era inescrutável, eu não sentia a menor preocupação. Os agentes me pediram para acompanhá-los em sua busca. Nenhum canto do recinto deixou de ser explorado. Por fim, pela terceira ou quarta vez, eles desceram ao porão. Nenhum músculo meu estremeceu. Meu coração batia tranquilamente, como o de quem dorme o sono da inocência. Caminhava pelo porão de ponta a ponta, cruzei os braços no peito e andava calmamente para lá e para cá. Os policiais ficaram inteiramente satisfeitos e se preparavam para partir. O júbilo de meu coração era demasiado forte para ser reprimido. Ardia em desejos de dizer-lhes ao menos uma palavra, a modo de triunfo, para tornar inquestionável e duplamente segura a minha inocência. Senhores, eu disse por fim quando o grupo subia a escada. Me alegro por ter dissipado suas suspeitas. Lhes desejo felicidades e um pouco mais de cortesia. A propósito, cavalheiros, esta é uma casa muito bem construída. No meu violento desejo de dizer algo com maturidade, não percebia minhas palavras. Repito que é uma casa excelentemente construída. Estas paredes... Já vão indo, senhores. Estas paredes são solidamente edificadas. E então, impulsionado pelo frenesi de minha bravata, bati fortemente com uma bengala que tinha na mão na parede de tijolos, atrás da qual estava o cadáver da mulher do meu coração. Mas possa Deus proteger-me e livrar-me das garras do demônio. Assim que cessou o eco dos meus golpes, uma voz me respondeu de dentro do túmulo. Um gemido a princípio sufocado e entrecortado, como o soluçar de uma criança, que rapidamente se avolumou em um prolongado, alto e contínuo, extremamente anormal e inumano. Um uivo, um grito lamentoso, uma mescla de horror e triunfo, como só do inferno se poderia surgir das gargantas dos condenados em sua agonia e dos demônios gozosos na condenação. De meus próprios pensamentos seria tolice falar.
Senti uma vertigem e cambaleei até a parede oposta. Por um instante, o grupo de homens que se achava na escada congelou de espantoso terror. Logo depois, uma dúzia de braços fortes trabalhava contra a parede, que caiu com estrondo. O cadáver, já bastante deteriorado e manchado com coágulos de sangue, aparecia ereto aos olhos dos espectadores. Sobre sua cabeça, com a boca vermelha escancarada e um único olho flamejante, estava sentada a horrível besta, cuja astúcia me induzira ao assassinato e cuja voz delatora me entregava ao carrasco. Eu havia emparedado o monstro no túmulo.